Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. Eu imagino que o reset ecológico talvez seja algo que, não sei se você tinha pensado, não sei se tem mais gente falando dessa maneira, alguns com certeza de outra forma estão falando, mas o que eu quero trazer para você hoje é uma perspectiva de a gente compreender a importância da questão ecológica no cenário dos últimos dias para a humanidade e para o próprio Deus, não é? Todos os controladores dos sistemas do mundo que têm esse direito, porque o Senhor deu, a gente sabe que eles vão controlar a comida e vão controlar a água de uma maneira sem precedentes, vão associar isso à marca, então vão excluir um monte de gente da possibilidade de adquirir isso para suas famílias em troca de uma adoração ao anticristo, né? Quando você lê Apocalipse capítulo 7, eu vou deixar aqui nas informações do vídeo o texto exato, mas a Bíblia deixa claro que vai haver uma multidão que vai estar no céu naquele momento, logo depois do sexto selo. Eu já tratei muito disso aqui nessa sequência, se você quiser dar uma olhadinha lá, quando eu falo sobre o sexto selo, quando eu falo sobre a questão dos poderes do céu serem abalados, e isso é o que vai causar aquele cumprimento profético do sexto selo, que eu chamo também, eu associo à inversão dos polos magnéticos da Terra, que está sendo falado, né? Mas o fato é que no capítulo 7 mostra que chega uma multidão diante do Senhor naquele dia tremendo, aquela grande celebração no céu, mas a palavra de Deus diz que nunca mais terão fome nem sede. Ou seja, toda a questão dos alimentos do mundo começa a ser modificado. Alguns países estão começando a tirar a alimentação de carne, a água já começa a ser cada vez mais privatizada, então as mega empresas, as mega corporações estão gradualmente controlando as fontes do mundo, né? E é claro que no primeiro momento por uma boa intenção, para levar água para todo mundo, mas quando chegar este momento vai ser debaixo de uma má intenção de ajudar no controle do sistema global para obrigar as pessoas a se sujeitarem ao sistema do anticristo que virá, que não será um sistema democrático, mas um sistema autoritário, cruel, da pior espécie, contra aqueles que num primeiro momento se rebelarem contra ele, mas no segundo momento até mesmo contra aqueles que tiverem a sua marca. O fato é que esta questão ela aponta para uma crise ecológica, e a crise ecológica, eu já posso falar para você que ela está sendo hoje lentamente gerada. Veja as queimadas, veja quantos países têm passado por grandes queimadas de uma maneira mais intensa, inundações sem precedentes, extremos climáticos, e tudo isso vai levar a um momento em que, segundo a Bíblia, vai haver uma grande fome no terceiro selo de Apocalipse 6, e aí vai haver uma hiperinflação mundial, e tudo isso vai ser feito para dar força ao anticristo, para estabelecer um governo que vai unificar a todas as pessoas em uma única moeda, em uma única religião, mas eu creio que uma grande parte desta religião será em favor da adoração da mãe Gaia, entre aspas. Porque o culto a Gaia, ele está de uma certa forma crescendo debaixo de uma égide ecológica. Uma das possibilidades é que o anticristo ele emerja justamente como um grande guardião da ecologia global para a unidade dos povos, para salvar o mundo, para oferecer aí uma economia sustentável e a paz para todos. O que sabemos que não vai acontecer, mas vai ser um discurso muito bonito para que as pessoas, os incautos, aqueles que não sabem o que está acontecendo, creiam nos discursos, confiem nas pessoas que serão muito sedutoras na sua argumentação. Mas a palavra de Deus tem uma outra visão acerca do reset ecológico. O Senhor fará um reset ecológico. O Senhor fará o reset ecológico porque o Senhor é o Criador da terra que supostamente estas pessoas dizem querer defender, dizem querer proteger, dizem querer preservar. Como eu sempre falo, é claro que em meio a elas tem muita gente bem intencionada que está lá e não sabe nem o que está falando, nem com quem está envolvido, mas sempre tem as pessoas que estão nas sombras, que estão nas trevas, por trás dos rostos visíveis, que estão nas entrevistas, que estão nas fotos bonitas das mídias, não é isso? Mas estas pessoas são os controladores circunstanciais do mundo em que vivemos. Elas então, através dessa falácia de defender o planeta, de controlar se o planeta pode aumentar 1,5 graus.
Você acredita que alguém possa controlar 1,5 grau ou 2 graus do nosso planeta? Tem um termostato lá na Suíça. Enfim, pouco importa. A Bíblia diz o que então? O Senhor criou todas as coisas. Então a terra é dele e ele deu para o homem cultivá-la. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós lemos o Senhor dizer o seguinte, revelado por Moisés: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. Então a responsabilidade por cultivar e guardar o jardim é do homem. Mas é claro que o homem, como você já me ouviu falar algumas vezes, ele entregou o mundo, ele entregou o jardim, ele entregou a autoridade a Satanás. Satanás tomou a autoridade da terra. E a Terra nunca esteve num momento tão crucial como está hoje. Não pela ação do homem diretamente, você sabe que eu não creio desta forma, né? É claro que há uma mudança climática, há um aquecimento global, há uma mudança inclusive nas marés, há uma mudança geológica, mas veja, nos vídeos que eu compartilhei acerca dos poderes do céu serem abalados, a Bíblia deixa claro que o que vai afetar realmente o planeta é uma consequência de algo que acontece fora dele, algo que acontece nos céus. Veja lá. Então, quando a palavra de Deus estabelece o juízo para o homem, por que o homem vai ser responsabilizado por isso por Deus e não, na verdade, por fazer aquecer o planeta com as suas atividades humanas? Não é isso. Mas, enfim, o que a Bíblia diz? Na verdade, Apocalipse capítulo 11, 18, veja. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, a ira do Senhor Deus, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Agora veja, e para destruíres os que destroem a terra. A ação do homem em destruir a terra tem uma explicação em Isaías 24, 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então veja que as consequências do que acontece sobre o planeta é culpa do homem, mas não por aquilo que ele faz com as suas atividades, mas pela sua transgressão às leis, aos estatutos. Veja o texto, eu vou deixar aqui o sistema da lei de Deus de dar descanso à terra, de obedecer os ciclos da terra, de obedecer ao Senhor, o Criador da terra, de guardar a terra, de honrar ao Senhor com as primícias da terra, como todas essas leis estão sendo quebradas pela humanidade há já 6.000 anos. 6.000 anos, o fim do sexto dia. Nós estamos chegando no fim do sexto dia, no fim do sexto milênio. O Senhor vai julgar aos moradores da terra, porque os moradores da terra é que destroem a terra, porque quebram a aliança, quebram os estatutos, desobedecem ao Senhor, desonram ao Senhor e, pelo contrário, servem outros deuses, outros falsos deuses, e nesse momento estarão servindo o anticristo, nesse momento estarão servindo a Satanás, e o juízo vem. E o grande reset, então, acerca da ecologia ou do sistema, ou do ecossistema, ou do sistema de Deus criado na Terra, será quando o Senhor mesmo fará novos céus e nova terra no fim de tudo, como está em Apocalipse. Eu vou deixar o texto. O Senhor fará novos céus e nova terra, o Senhor fará novas todas as coisas, o Senhor renovará a terra, renovará os seus habitantes, renovará o sistema, haverá o início de um novo tempo, a eternidade com o Senhor começa depois do milênio. E estarão ali aqueles que são do Senhor, aqueles comprados por alto preço, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Sim, haverá um grande reset ecológico feito pelo Senhor Deus. O Senhor reina. O Senhor fará novas todas as coisas. O Senhor não tem um plano B. Ele vai voltar exatamente para onde ele estava no Éden quando o pecado entrou, como eu já falei aqui algumas vezes. O Senhor nunca perdeu o controle da história. O Senhor permitiu que acontecesse para que aqueles que estejam com ele pela eternidade sejam aqueles que realmente o desejam, aqueles que sabem quem são, aqueles que sabem quem é Jesus Cristo, aqueles que entregaram sua vida ao Senhor, aqueles que esperam nele. Meu querido, minha querida, haverá um grande reset ecológico.
Haverá um falso reset ecológico em algum momento. Leis vão ser mudadas, a forma de ter disponibilidade de água, de espaço, de moradia, de um monte de coisas vai mudar em algum momento, já, logo mais à frente. Vai haver uma causa apresentada como razoável, pensando num bem comum, mas sabemos que há um sistema em curso. Mas o Senhor reina. O Senhor, naquele dia, estabelecerá novidades. Mas a minha pergunta para você é: onde você estará naquele dia? Você sabe quem você é? Você sabe como está com o Senhor? Você está preparado para o reset global, para o reset ecológico, para o grande reset? Esse é o último vídeo dessa minha série acerca desses resets que estão em curso. Onde você vai estar e como você vai se posicionar diante de todas essas mudanças? Essa é a pergunta que você precisa responder, não para mim, mas para você mesmo. Em que você confia? Onde está a sua segurança? Eu te convido a conhecer Jesus. Eu te convido, se você já conhece Jesus, a não andar em angústia, não ficar assustado, amedrontado com tudo que está em curso. Confie no Senhor, confie na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como alicerce da sua vida. Descanse no Senhor. Continue vivendo a sua vida como você está vivendo, mas fale para as pessoas acerca da salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Esse é o único caminho para escapar de todas estas coisas que virão e que, na verdade, já começaram a acontecer. Preste atenção, veja os sinais. Não fique olhando aquilo que te apresentam, tente olhar o que está por trás do que apresentam, baseado na palavra de Deus. Deus te abençoe com revelação e sabedoria do alto, em nome de Jesus.